Muito bom dia. Cumprimento as pessoas presentes. É um prazer, um gosto estar nesta convocatória. Agradeço o convite que me foi formulado, agradeço na entidade e na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vice-Presidente, e do Chefe de Divisão de Educação e Desporto, Dr. Luís Simões, que percebemos claramente que é um gestor de alto rendimento. E é desta lógica de gestores de alto rendimento e desta abordagem que se trata esta intervenção. Agradeço também a presença dos alunos em representação das associações das escolas e universidades, das academias do país. Bom, a minha intervenção, eu tenho aqui uma perspectiva, vai ser curta, vai ser muito rápida, para termos tempo de gerir bem o painel e para termos tempo também de ter perguntas e partilharmos algumas das nossas inquietações. Não temos soluções, temos ideias, temos referências para partilhar. A minha perspectiva é da gestão do desporto, a minha perspectiva é de ser responsável por recursos e ter capacidade de os transformar em realizações e ter rendimento nessas realizações. E, portanto, aqui a ideia é como é que nós podemos, do ponto de vista, desde logo, individual e a partir das pessoas, ser geradores de mudança, ser geradores de transformação, que possamos modificar as organizações e, a partir daí, possamos empurrar o sistema desportivo para que ele seja mais competente, para que ele seja melhor. Portanto, a ideia é, fundamentalmente, respondendo a esta convocatória, percebermos como é que podemos constituir políticas para maior rendimento das organizações do desporto, que tipo de instrumentos devem ser aplicados para melhorar as condições para o rendimento, como constituir modelos de trabalho de alto rendimento. E, portanto, temos aqui uma lógica de mistura entre aquilo que é o pináculo da atividade desportiva, o expoente máximo do desporto, que é o alto rendimento, não é bem isto que eu venho falar no rendimento das pessoas, no rendimento das organizações e aquilo que devemos e podemos constituir para que elas possam ter resultados distintos daqueles que, de certa forma, vão sendo feitos, que podem ser muito mais potenciados com os recursos que temos. Fundamentalmente, do ponto de vista das ideias e das referências internacionais sobre políticas para o desporto, está estável na investigação há alguns anos. Neste caso, nesta referência que vos trago de um projeto que é o SPLICE desde 2006 e depois reformulado em 2015, um conjunto de aspectos que são críticos ao desenvolvimento do desporto, ao desenvolvimento das políticas também para o alto rendimento esportivo. Aspectos como o financiamento, os modelos de governação e de gestão do sistema desportivo, a prática desportiva na escola, nos clubes, a prática desportiva informal, portanto não organizada, a identificação e desenvolvimento de talentos, os aspectos associados ao apoio à carreira e ao pós-carreira dos atletas, instalações e condições para a prática desportiva, para treino que conduz ao alto rendimento e para outro tipo de práticas que se abordou anteriormente, a disponibilidade e a identificação de treinadores e técnicos com qualidade, com experiência e com capacidade de desenvolvimento das suas competências e a capacidade de competir a nível internacional. Associado a isto, a investigação e o desenvolvimento, a ciência associada aos outros pilares. Isto significa também que por trás deste modelo está estruturado uma lógica de desenvolvimento, aquilo que se designa como um modelo lógico de desenvolvimento. Esse modelo lógico de desenvolvimento, normalmente, do ponto de vista da sua operacionalização, do ponto de vista da sua concretização, passa por uma identificação do que queremos concretizar. Que visão é que queremos atingir, quais são as perspectivas que temos para o desenvolvimento do desporto, seja ao nível do Conselho, seja, portanto, ao nível de uma comunidade intermunicipal, seja ao nível de uma região ou de um país. Portanto, o que é que pretendemos, o que é que se tende a desenvolver, o que é que se projeta do ponto de vista da concretização. Mas para isso temos que partir primeiro dos recursos que temos e daquilo que temos também de condições para transformar esses recursos e entregar em produção atividades, treino, competição, eventos de alto nível, portanto, todo o tipo de intervenções que possamos ter que facilitem a utilização desses recursos e que permitam
a sua entrega. Entrega que são treinos, entrega que são competições, entrega que são provas internacionais, entregas que são medalhas, dependendo daquilo que estejamos a abordar. Mas a conjugação dessas saídas, desses resultados, tem que ter e devem ser fatores de alteração, de modificação do sistema. E muitas vezes os resultados têm que ser sinergicamente utilizados para que de forma combinada, de forma articulada, possam concorrer para a mudança, possam concorrer para a concretização de alterações nos sistemas desportivos. Essas alterações é que provocarão impactos e esses impactos é que permitirão atingir determinados propósitos, atingir a tal visão que se pretende para um determinado sistema desportivo. Ou seja, numa relação de causa e efeito, numa relação entre aquilo que se pretende atingir e os recursos que temos disponíveis para tal, fazemos a sequenciação de atividades, de resultados, de efeitos e de impactos que esses resultados terão. Ou seja, se pretendermos, e tendo como referência as opções estratégicas que se afiguram que a curto prazo são colocadas ao país, nomeadamente aquelas que recentemente foram sufragadas para a Constituição e, portanto, para a Assembleia da República e para, seguidamente, um Governo, temos duas dimensões para já que foram propostas a concretizar. Uma tem a ver com a afirmação de Portugal em contexto esportivo internacional. A segunda tem a ver com a colocação do país no lote das 15 nações europeias com cidadãos fisicamente ativos na próxima década. Ou seja, estas são duas projeções de política e de opção proposta a sufrágio no último processo eleitoral para que as pessoas pudessem decidir, entre outras coisas, para o desporto, o que é que pretendiam, em que programas de partidos é que estavam estas referências, neste caso no partido que foi vencedor. Significa que também foram apresentadas para a concretização destas opções estratégicas um conjunto de referências. Se olharmos para estas referências, portanto, para o conjunto de atividades que são propostas para a concretização daquelas opções estratégicas. E aqui encontramos aspectos como, portanto, elevar o nível de prática, o continuar a promover a excelência da prática desportiva, o estímulo e incentivo aos atletas em regime de alto rendimento, enfim, para não ser fastidioso, um conjunto de ações que podem levar à concretização daquelas opções estratégicas. Se tivermos como referência, por exemplo, a projeção do acolhimento e do desenvolvimento de eventos de alto nível, devemos ter uma reflexão sobre o que é que tem de repercussão a existência de eventos de nível internacional, à escala europeia, à escala mundial, no nosso país. E que de forma é que essa atividade, ou esses eventos, se quiserem, podem contribuir para a concretização daquelas opções estratégicas. Se formos à investigação, aquilo que a investigação nos diz, por exemplo, é que os grandes eventos são bons para a indústria hoteleira, para a restauração, para o comércio, para a construção civil e para outros domínios. Não são os grandes eventos esportivos que trazem mais participantes ao desporto. Os estudos o que nos dizem até é que até tem um efeito, se sendo negativos os resultados dos países, em muitos casos os que já participam e os que já praticam até tendem a reduzir a sua atividade. Ou seja, por outro lado, a evidência também nos diz que os eventos locais, regionais, impactam muito mais com a participação das pessoas e com o envolvimento das pessoas para a prática. Também nos diziam estudos que não vale a pena investir em eventos para a promoção específica do desporto e não para as externalidades que o evento pode dar, se não existirem projetos, iniciativas que sensibilizem, que facilitem, que permitam experiências prazerosas, gratificantes e de envolvimento dos novos praticantes. Ou seja, para cada uma destas atividades nós temos que considerar o que é que há de experiência, o que é que há de conhecimento e de que forma é que este conjunto de atividades podem ou não, pela produção que vão constituir, pelas alterações que vão ou não conseguir concretizar,
e pelos impactos que vão provocar, como é que isto pode chegar a uma melhoria do sistema desportivo e como é que eles podem concorrer para afirmar Portugal do ponto de vista do contexto esportivo internacional e para nos colocar nas 15 nações com maior prática de atividade física desportiva. Ou seja, esta referência de modelo para interpretarmos do ponto de vista de rendimento o que é que queremos fazer e vindo para cá, para trás, perceber o que é que temos e o que é que necessitamos de desenvolver para concretizar tal desiderato, tais objetivos, tais visões, significa que temos que conseguir utilizar recursos de uma forma articulada, de uma forma coordenada, para conseguir maximizar esses propósitos. Em muitos casos, aquilo que se percebe é que as ideias que estão a ser propostas não são facilitadoras da concretização dos objetivos estratégicos que se podem propor. Nos trabalhos que nós realizamos, do ponto de vista de grupo, de Escola Superior de Desporto de Rio Maior, com uma grande incidência, por exemplo, nas atividades de análise e diagnóstico dos sistemas desportivos concelhios, aquilo que, e aplicando um modelo de oferta e de procura, interpretando aquilo que as pessoas desejam, aquilo que lhes interessa, aquilo que são as suas expectativas, aquilo que são os seus interesses e de que forma é que os serviços do Conselho, nos clubes, na escola, dão resposta a esse tipo de expectativas, a esse tipo de interesses. Aquilo que temos verificado globalmente é que persistem problemas e limitações que têm a ver com a governação dos sistemas esportivos locais. A escola diz que é o clube que resolve, o clube diz que é o município. E depois não conseguimos ter sistemas de articulação, de cooperação, de concertação social, conselhia, que levem a um entendimento, a uma partilha e a uma corresponsabilização daquilo que há para fazer. Portanto, necessitamos de perceber que temos que ter instrumentos de cooperação, de concertação entre os atores dos sistemas, para que muitas das questões que fazem possam ser aproveitadas de outra forma, possam os seus recursos ser maximizados de outra forma para poderem ter os resultados que são desejados naquele contexto de prática desportiva. Segundo aspecto, a necessidade imperiosa de estimular o tecido associativo. Abordámos anteriormente. É preciso abordar esta questão na realidade e no contexto que temos presentes, com os instrumentos, com os temas, com as técnicas e com as perspectivas que hoje em dia existem para mobilizar, para atrair e para envolver pessoas. Terceiro aspecto, o desenvolvimento da prática desportiva para a formação. É imperiosa que, acima da quantificação e da utilização estatística de muitos dados, se perceba a qualidade do serviço que está a ser prestado, a experiência que está a ser proporcionada, a forma como conseguimos reter, manter as pessoas na prática e, pese o esforço, o enorme esforço para as conseguirmos, em alguns casos, atrair, não as conseguimos manter. Portanto, é imperioso que para os diferentes temas se constituam formas de verificação da qualidade de intervenção dos projetos, das iniciativas que estamos a realizar, do ponto de vista daquilo que é a qualidade da experiência proporcionada ao praticante, ao membro, ao sócio, ao elemento que faz parte de um determinado tipo de organização que beneficia da prática desportiva. A promoção da prática desportiva adulta. Há pouco foi dito, trabalhamos 7, 8 anos para colocar alguém no nível de prática, ele chega a sénios e desaproveitamos a intervenção destas pessoas. Não constituímos ofertas distintas para que as pessoas continuem a sua prática num nível organizativo e de prática adequado às suas condições da idade e às suas condições para a eficiência dessa prática. Aspecto seguinte, a reabilitação de instalações. É imperiosa a necessidade de se abrirem as instalações, criarem espaços de prática informal, de participação informal, para que as pessoas adequem as suas condições de vida e o seu trabalho, as suas rotinas, àquilo que são também as possibilidades de realizar uma prática de exercício, uma prática de atividade física. A área comercial já percebeu isto, já identificou e está a dar respostas. É preciso que a área associativa, a área sem fins lucrativos, possa também encontrar, do ponto de vista de espaço público e de interesse público, este tipo de respostas.
Por fim, aquilo que me parece, do ponto de vista de algo que necessitamos, é fundamentalmente de trabalhar com instrumentos, com ferramentas adequadas aos tempos e às condições e aos contextos atuais. Necessitamos, efetivamente, de ultrapassar a lógica que, como dizia na referência, na citação a Mark Twain, quando só temos um único instrumento, e esse instrumento é o martelo, resolvemos tudo como se os problemas e as situações fossem pregos. É preciso, portanto, encontrar perspectivas de mudança, que não tem que ser rápida, mas tem que ser na direção certa. Obrigado pela vossa atenção.